Boa tarde, pessoal. Então, hoje decidi gravar aqui um vídeo falando um pouco sobre filosofia da memória, né? Meio que em comemoração ao fato, né, de que aqui se tem o site, né, da Netfil, que sai alguns livros com traduções da Stanford Encyclopedia, né? E recentemente saiu esse livro aqui, Textos Selecionados sobre Memória e Imaginação, né, que eu tive o prazer de organizar. Então, esse livro aqui, ele tem quatro verbetes da Stanford. Vou botar aqui no índice, né? Então, você tem aqui memória, problemas epistemológicos da memória, imaginação e imagética mental. Por isso que o nome do livro é Textos Selecionados sobre Memória e Imaginação. Então, muito do que eu vou falar aqui hoje é baseado no segundo verbete, né? O verbete problemas epistemológicos da memória. É, É interessante, né, que esse livro demorou um pouco de sair e nós temos já um verbete novo, né, escrito por outra pessoa. Mas esse verbete aqui, ele é bastante bom, né, vale a pena ler. Não é porque tem outro novo que ele é ruim, não, tá? O verbete que está traduzido aqui, ele foi escrito por Thomas Seno, né, e ficou no ar até o final de 2023, né, e agora em 2024 entrou um verbete novo escrito por Matthew Fries. Eu não li ainda esse verbete novo, né? O motivo de que vou me basear aqui no verbete antigo é porque é o verbete antigo que está traduzido aqui no livro, né? Então, como eu vou falar de problemas epistemológicos da memória, né? Ou seja, da relação entre memória e conhecimento, cabe aqui fazer algumas distinções, né? Sobre tipos de conhecimento, né? Quando eu falo algo como eu sei que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, eu estou me referindo a um tipo de conhecimento chamado conhecimento proposicional, né? Ou seja, eu estou dizendo que eu estou de posse da informação de que Cabral chegou ao Brasil em 1500, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aí do senhor lendo um jornal, né? Porque é o tipo de conhecimento que a gente adquire lendo jornal, é o conhecimento proposicional. Esse tipo de conhecimento parece depender da posse de crença verdadeira justificada, né? Apesar de que a gente sabe, por causa do problema de Goethe, não necessariamente isso define o conhecimento, né? Mas você não precisa ter contato com nenhum evento específico para ter conhecimento proposicional. Por outro lado, quando eu falo algo assim como eu conheço Jacarta, aqui é uma foto de Jacarta, quando a gente fala isso, pergunta para alguém, você conhece Jacarta? Você está querendo expressar se a pessoa já teve contato com Jacarta, se ele já teve em Jacarta, né? No meu caso é falso, eu não conheço Jacarta nesse sentido, apesar de que eu tenho algum conhecimento proposicional sobre Jacarta. Eu sei, por exemplo, que Jacarta é a capital da Indonésia. Sei que fica na ilha de Java. Sei que é uma cidade grande, né? Até pela imagem aí dá para ver. Então eu posso ter conhecimento proposicional sobre um lugar, um evento, né? Sei que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, eu não estava presente no evento, né? Então eu posso ter conhecimento proposicional sem ter conhecimento por contato. E vice-versa, né? Posso conhecer uma pessoa que é um filósofo e não saber que ela é um filósofo. Então, conhecimento por contato, ela depende de um contato direto, não necessariamente de crença. E o conhecimento proposicional depende de crença e não necessariamente de um contato direto, né? E ainda tem um terceiro tipo de conhecimento que geralmente é distinguido, que é o conhecimento procedural, conhecimento de habilidades, vamos dizer assim, que é o que a gente está se referindo quando você fala algo do tipo eu sei andar de bicicleta. Saber aqui é ter determinada habilidade. E novamente, você pode ter a habilidade de andar de bicicleta sem saber saber que a cinemática é envolvida na bicicleta. E ao contrário, você pode saber muitos fatos sobre futebol e não saber jogar futebol, no sentido de ter habilidade, né? Se você tiver interesse nessas três noções de conhecimento, né, tem um vídeo aqui que é chamado Três Tipos de Conhecimento, que trata exatamente disso, né? Geralmente é a primeira aula
de epistemologia, no curso de epistemologia, é sobre os três tipos de conhecimento. E essa distinção entre três tipos de conhecimento é relevante quando a gente está falando de memória, porque ela tem uma sobreposição muito interessante é, com os tipos de memória geralmente estudados, né? Então, geralmente a gente faz primeiro uma distinção entre pegando a memória de longa duração, né? Tem memória de curta duração, que é a memória de quando eu... Coisa que ninguém faz mais, né? Olho um telefone na lista telefônica, lembro aqueles números ali um pouquinho e digito no telefone. Isso é memória de curta duração, né? Memória de longa duração, o próprio nome já diz, né? É, memória, você guarda informações por muito tempo. Então, na memória de longa duração, geralmente a gente distingue tipos de memória de longa duração, e a primeira distinção é entre memória declarativa de um lado e memória não declarativa do outro. A memória declarativa se refere ao conteúdo mental que pode ser trazido à consciência, né? Como situações que a gente lembra, por exemplo, de eventos específicos, como ter encontrado inesperadamente um amigo nas férias do ano passado, né? Ou então é quando você lembra de fatos ou informações sobre o mundo, como, por exemplo, o significado de uma palavra. Então, já a memória não declarativa ou procedural, né? E aqui não é coincidência que se fale conhecimento procedural e se fale memória procedural, envolve conteúdo mental que não pode ser trazido diretamente à consciência, como a memória de alguém de como andar de bicicleta, né? Então, as habilidades dependem da memória procedural ou não declarativa. Apesar de que não só, você tem outros tipos de memória procedural, ou de memória não declarativa para além da procedural, como, por exemplo, estímulos-resposta, esse condicionamento, esse tipo de coisa também é memória não declarativa, tá? É, Então, novamente, você pode trazer à consciência a memória semântica de que para andar de bicicleta eu tenho que fazer tal e tal, etc. Mas será que a habilidade em questão se resume a esse tipo de memória? Provavelmente não, apesar de que essa é a discussão que você tem na epistemologia, né? Posições intelectualistas que acham que sim. Já a memória declarativa, ela é dividida entre memória semântica e memória episódica. Tá? A memória semântica se refere ao conhecimento sobre o mundo, que vai além do simples conhecimento do significado das palavras, né? O nome é memória semântica, porque os primeiros estudos desse tipo de memória eram com listas de palavras, tá? Mas não é só, a memória semântica não envolve só o significado de palavras, mas estende-se a atributos sensoriais, fatos sobre o mundo no geral, tá? Se você soubesse, por exemplo, que seu amigo faleceu, isso provavelmente se tornaria parte do seu conhecimento geral, né? Então, apesar, mesma coisa no conhecimento, apesar de a gente ter essa distinção, não quer dizer que uma coisa estanque uma com a outra, né? Você pode ter a memória episódica, vou falar um pouco daqui a pouco da memória episódica, de que seu amigo faleceu, e isso se transformar em memória semântica também, né? Mas, muitas vezes a gente pode até esquecer de quando a gente aprendeu um fato e continuar lembrando do fato. Você pode, sei lá, lembrar que seu amigo não é confiável para emprestar livros, né? Porque você pode não lembrar por quê, né? Você pode não lembrar que um fato específico dele ter pego um livro e não devolver, mas ainda assim lembrar que ele não é confiável, tá? Agora, né, se você lembrar da ocasião específica que soube, por exemplo, da morte do seu amigo, então seria um exemplo de memória episódica, né? Memória de um episódio, de um evento específico, né? E a memória episódica serve de base à capacidade de lembrar episódios ou acontecimentos específicos, né, do seu passado pessoal, né? Então, eu não posso ter a memória episódica de que Pedro Cabral chegou no Brasil, não estava lá, né? Mas eu tenho a memória semântica de que isso ocorreu, né? Então, na memória semântica, muitas vezes se descreve a memória episódica como um tipo de viagem mental no tempo mental, algo desse tipo, tá? Como se você tivesse representações questionáveis, se são representações de eventos do passado, e você é capaz de recapitular, não, reinvocar esses eventos em algum sentido, né? Se tiver interesse,
questão de memória, né? Esse vídeo aqui provavelmente está numa playlist sobre memória e tem vários vídeos sobre todos esses tipos de memória, né? Então, agora voltando um pouco aqui aos questões epistemológicas da memória, né? Vou botar aqui a capinha do livro. Se vocês quiserem baixar, tá de graça ali no site da FIPEL, né? Tem aqui até o endereço aqui, ó. Mas você procurando NEPFIL e textos selecionados sobre memória, certamente você vai encontrar esse livro, tá? Vou deixar aqui a capa toda. Então, não é surpreendente a afirmação de que a maior parte do nosso conhecimento, em qualquer momento, depende da nossa memória, né? Isso é mais ou menos óbvio quando se trata de conhecimentos sobre eventos passados, acerca do qual nós não estamos pensando no momento, né? Então, nosso conhecimento proposicional sobre o evento passado, nosso conhecimento proposicional em geral, na verdade, depende diretamente da nossa memória semântica. Não somente porque nossas crenças, que são atitudes proposicionais, não são mantidas na memória semântica, né? A crença, você não está pensando na crença o tempo todo. Não é porque eu creio que eu tenho um encontro aqui 5 horas que eu tenho que estar pensando nisso o tempo todo, né? No momento, essa crença ela está disposicionalmente. Eu tenho essa crença disposicionalmente, não ocorrentemente, vamos dizer assim, né? E por isso essa crença depende da memória. Mas além disso, não só nossas crenças dependem da memória, mas nossas justificações. Né? Tomando aqui uma noção aqui internalista de justificação, né? Qualquer justificação que eu possa manter para minhas crenças também tem que estar na memória semântica. Né? Em outros casos, o conhecimento proposicional sobre eventos passados pode ser justificado, inclusive, por memórias episódicas. Né? Eu sei tal coisa porque eu tenho a memória episódica daquele acontecimento. Né? Além disso, né, nosso conhecimento por contato de uma pessoa, de um evento, etc., também precisa ser mantido na memória episódica. Né? Então, por exemplo, alguns filósofos como Russell tomam a memória episódica como isso, né, como contato mantido. Então, de alguma forma, você teria aquele contato que você teve com o evento, ele é mantido pela memória episódica dessa pessoa, desse evento, etc. E, por fim, certamente nosso conhecimento procedural depende da memória. No caso aí da memória procedural, né? Não da memória semântica nem da memória episódica. Mas mesmo o conhecimento acerca do qual nós estamos presentemente conscientes, né? Ou seja, algo que você está pensando, depende da memória. Então, vamos pensar o seguinte, você está olhando o pôr do sol. E você pensa assim, nossa, que pôr do sol lindo. Essa é uma crença recém-formada sobre aquele pôr do sol específico. Mas ainda assim, a formação dessa crença depende de outras crenças que você possui que estão na memória. Se você não acreditasse, por exemplo, mesmo que tacitamente, que está olhando para o oeste e não para o leste, ou que é tarde e não de manhã, você não formaria a crença de que o pôr do sol é bonito. Né? Assumindo aqui, claro, que a fenomenologia do pôr do sol e do nascer do sol são indistinguíveis. Vamos supor que seja. Essas crenças, vamos dizer assim, crenças de pano de fundo, são crenças de memória, né? E que de alguma forma dependem da sua memória semântica. Ou seja, você esteja considerando esse pôr do sol bonito, você considera esse pôr do sol bonito talvez porque você está comparando esse pôr do sol com outros pôr do sóis que você viu no passado, né? E nesse caso, sua crença atual também depende da crença da memória episódica de outros pores do Sol. Não sei se é assim que fala. Né? Então, no que se segue, a gente vai focar na memória episódica. Né? Por quê? Porque na maior parte da história da filosofia, memória era memória episódica. Tá? Esse negócio de memória semântica é coisa do século XX. Né? Então, por exemplo, Russell. Russell, quando fala memória, é memória episódica, no começo do século XX. Não tem essa história de memória semântica. Para Russell, memória semântica é simplesmente conhecimento. Tá? Mas no século XX, autores da psicologia têm essa ideia de memória semântica. Né? Então, por isso, vamos falar de memória episódica, que é o tipo de memória que dominou a filosofia até o século XX. Engraçado que no século XX, ali da década de 50 até a década de 90, os filósofos estudaram basicamente memória semântica. Eu lembro quando eu fiz minha dissertação de mestrado, que era sobre memória episódica, era
era algo estranho, porque todo mundo estudava memória semântica. E hoje voltou-se a estudar mais memória episódica do que memória semântica, tá? Nossa questão aqui vai ser sobre o que tipo de acesso à memória episódica nos dá dos eventos passados, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do objeto da memória. Né? Quando eu lembro episodicamente de um evento, qual é o conteúdo da minha memória? Isso é uma questão filosoficamente pertinente, né? Será que o conteúdo da minha memória é o evento lembrado, o evento em si? Que pode ser meio estranho, né? Como é que um evento que está no passado, talvez nem exista mais, dependendo da sua metafísica aí do passado, pode ser o conteúdo da minha memória? Ou será que o conteúdo da minha memória é um tipo de representação do passado? Essa parece ser até a opção mais óbvia, né? Mas a gente vai ver que ela dá alguns problemas, tá? Para a epistemologia. Então não há consenso na história da filosofia sobre que tipo de acesso a memória nos dá ao passado. Mas especificamente se esse acesso é mediado, ou seja, mediado por imagens mentais, né? Ou seja, quando o conteúdo da minha memória é uma imagem mental, e essa imagem mental é sobre o passado, ou se ele não é mediado por imagens mentais, ou seja, o conteúdo da minha memória é o evento passado. Se ele deve... E outra questão é saber se a memória depende ou não de inferências a partir dessa imagem, né? Porque se o conteúdo da memória for uma imagem mental, então eu vou ter uma imagem, talvez eu infiro a partir dessa imagem que ocorreu um evento com aquelas características, né? Isso é uma questão. Essa questão é relevante porque diz respeito ao tipo de justificação que a memória pode dar, por exemplo, sobre a existência desses eventos que são lembrados. Né? O que está à espreita aqui, né, é, obviamente, o ceticismo acerca do conhecimento do passado. Né? Porque se o conteúdo da memória for um tipo de imagem mental, o que é que nos permite inferir a partir dessa imagem mental a existência de um objeto passado? Né? Pode pensar aqui no Berkeley, né? Então, um vídeo aqui sobre Berkeley no canal. Da inferência a partir de imagens mentais de objetos no presente, que é a mesma questão em relação ao passado. Só que no passado, a relação passada talvez seja até mais pertinente à questão. Né? Então, a partir dessa discordância, geralmente se distingue dois tipos de teoria da memória episódica. Tá? Teorias representacionais, né? O conteúdo da memória episódica é uma representação, ou indiretas, né? Porque nosso acesso ao objeto no passado, ao evento, etc., é mediado por uma representação, ou teorias diretas. Né? O conteúdo da minha memória é o evento. A memória me dá acesso direto aos eventos. Né? Então, resumidamente, na sua versão mais forte, as teorias representacionais defendem que lembrar de algo é ter em mente uma imagem mental desse algo e, a partir dessa imagem, inferir a existência ou a ocorrência passada do objeto lembrado, né, com aquelas qualidades representadas, né, na imagem do objeto. Essa inferência talvez assemelhe-se àquilo que Peirce chama de abdução, né? A melhor explicação para a existência dessa imagem mental na minha mente é a existência desse evento no passado. Né? Nesse sentido, ao lembrar de um evento passado, a gente teria uma consciência direta, contato, né? O nosso conhecimento. Contato seria apenas da imagem mental. A gente não tem contato direto com o passado, a gente teria contato com a imagem mental, ideia, dados do sentido, né? Tem vários nomes isso aí. Só que a gente teria apenas uma consciência indireta do evento lembrado em si. Essa consciência direta mediada por uma inferência ou algo que o valha. Por outro lado, as teorias diretas defendem que a lembrança de um objeto nos dá acesso direto ao objeto passado em si, não sendo necessária a mediação de imagens mentais ou qualquer tipo de inferência. Né? Quem tem uma teoria direta, ele pode até aceitar que tem imagens mentais, tá? Mas não que a imagem mental nos dá o acesso à coisa. A gente tem acesso à coisa, talvez a gente, vamos dizer assim, ilustre esse acesso com imagens mentais, né? Então, nesse sentido, na teoria direta, lembrar de um evento passado seria um contato preservado. Eu tenho conhecimento por contato, eu preservo
aquele contato, certo? Então vamos falar agora da teoria representacional. A teoria que tem melhor reivindicação do rótulo de visão tradicional, né, foi a visão assumida pela filosofia durante a filosofia moderna quase toda, né, que tem uma ilustre exceção que é o Thomas Hyde. Então a visão tradicional é que a memória é representacional, né? Então a teoria representacional da memória seria a teoria tradicional. De acordo com a teoria representacional da memória, lembrar de um evento passado, como o meu aniversário de 10 anos, por exemplo, é trazer à mente uma representação desse evento. Então, nossas memórias não dão acesso direto ao passado em si, né? Você poderia pensar como poderia, né? Ainda mais se você for um presentista, achar que só o presente existe. Meu aniversário de 10 anos nem existe mais, né? É um evento que ele cessou de existir. Né? Como é que eu poderia ter acesso? É máquina do tempo, né? Então, a memória não envolveria um acesso direto ao evento do passado, mas envolveria um acesso direto apenas à representação desse evento na nossa mente. Assim como na teoria representacional da percepção, né, também tem essa mesma divisão na percepção, teoria direta e teorias representacionais, a teoria representacional da memória afirma que o objeto da sua consciência imediata na memória é uma representação, uma imagem, etc. Né? Tem vários nomes. E é graças a essa imagem que você tem agora que você é capaz de recordar o evento que está lembrando. Né? Então, você tem algumas motivações, né, para o fato desse tipo de teoria ser a teoria tradicional. A primeiro tipo de motivação é o que geralmente é chamado de problema da cotemporalidade. A questão é a seguinte, né? Como é que eu poderia lembrar de um evento passado se eu estou no presente e o evento está no passado? Então, em algum sentido, esse evento nem existe mais, né? A motivação aqui parece depender de um tipo de intuição presentista, né? Tem um vídeo aqui sobre filosofia do tempo, né? E lá eu explico o que é o presentismo. O presentismo é a ideia de que somente o presente existe, né? O passado existiu, mas não existe mais. O futuro existirá, mas não existe ainda. Né? Que não aceita essa intuição pode fazer uma distinção entre a ocorrência de um evento e sua existência. Então, o evento poderia deixar de ocorrer sem cessar de existir. Né? Seria uma posição eternalista do tempo. Né? O evento ele tem uma localização espaço-temporal, ocorre só que a localização espaço-temporal que nós chamamos nesse momento de presente não é a mesma dele, então a gente não vai ter acesso a ele. Seria uma noção assim meio quadridimensional da realidade. Porém, como a maioria das pessoas, né, exceto os filósofos do tempo, talvez os físicos, tem intuições presentistas muito fortes, essa é uma motivação convincente para a teoria representacional da memória, né? Então, só aqui, isso aqui é uma imagem aqui do colega César Schirmer dos Santos, né? Quando eu fazia mestrado sobre memória, ele também estava estudando memória lá na URGS, ele estava no doutorado, e ele se interessa bastante pela essa questão aí do problema da cotemporalidade, né? Então você pode procurar aí na internet trabalhos dele que você vai encontrar sobre esse tema, tá? Que é o César Schirmer dos Santos. Ele tem um grupo sobre memória. Esse aqui é um pouco interessante. Ele tem um grupo sobre memória lá na UFSM, né? Eu trabalhei lá um tempo. E o pessoal que traduziu o livro aqui comigo, né, eram alunos da UFSM, foram meus alunos, alguns. E alguns deles eram, alguns ainda são, do grupo de memória do César. Né? Então, uma homenagem aqui ao César, ao grupo de memória da UFSM. Outra motivação, gente, para a teoria representacional da memória é a possibilidade do erro. Tá? Então, deixa eu só botar aqui, pegar uma imagem aqui meio psicodélica. Aqui, possibilidade do erro. No estudo da percepção, você tem um chamado argumento da alucinação. Tá? Por isso que eu peguei essa imagem psicodélica, que é frequentemente utilizado para defender as teorias representacionais da percepção.
né? Então esse argumento parte da constatação de que quando uma pessoa alucina, um objeto qualquer, eu tomei o LSD e estou aqui vendo um dragão, ela não está aprendendo diretamente o objeto, né? Não estou em contato com o dragão. E pode nem existir. No caso, o dragão nem existe, creio eu. Mas tem apenas uma imagem mental do objeto, né? Durante a alucinação, a pessoa não consegue distinguir entre percepção do objeto e a mera apreensão da imagem mental dele. Mas se a percepção de um objeto é subjetivamente indistinguível da apreensão de uma imagem mental do objeto, né, no caso do dragão, deveríamos concluir então que perceber um objeto é aprender uma imagem mental dele, né? Então, o que distingue a alucinação da percepção verídica, segundo essa perspectiva? Pô, nos dois casos você está tendo imagens mentais. O que distingue é que em um caso a imagem mental está relacionada a um objeto real, a percepção verídica, no outro caso não está, né? Parece ser uma explicação bastante simples, convincente do que acontece na alucinação. Mas se essa é uma explicação boa do que acontece na alucinação, então parece que a percepção, mesmo a verídica, ela se dá através de imagens mentais. É essa aqui a razão por trás desse tipo de argumento. E esse argumento ele pode ser estendido ao estudo da memória por meio do argumento das falsas lembranças, né? Quando alguém tem uma falsa lembrança de um objeto, hoje em dia está na moda esse negócio de efeito Mandela, né? Eu fiz minha dissertação foi sobre falsas lembranças, né? Eu nunca ouvi esse termo, nunca li esse termo em nenhum livro, efeito Mandela, né? Seriam falsas lembranças coletivas, né? Então, assim, hoje em dia talvez eu não precise argumentar tanto para a existência de falsas lembranças, porque parece que as pessoas aceitam, né? Então aqui seria a mesma coisa, basicamente, né? Quando eu tenho uma falsa lembrança, eu não estou aprendendo o objeto do passado, porque talvez ele nem exista. Eu estou aparentemente aprendendo uma imagem mental que é uma representação incorreta de um objeto, né? Mas, novamente, do ponto de vista da primeira pessoa, a falsa lembrança é indistinguível de uma lembrança verídica. Caso contrário, ninguém tomaria uma falsa lembrança como lembrança, né? Então, portanto, conclui-se que o objeto da lembrança é uma imagem mental. Somente inferimos, a partir dessa imagem mental, a existência de um objeto. Deixa eu dar aqui uns exemplos de falsa lembrança, né? Interessantes. Esse cara aqui é um psicólogo chamado Donald Thompson, né? Aconteceu com ele uma coisa bem interessante, né? Inclusive, ele colaborou com Andrew Tuvin, né? Que é o cara que um dos primeiros estudiosos, né, pelo menos que colocou esse nome da memória episódica. Então ele colaborou com o Tuvin numa série de experimentos, né, que levaram a uma proposição de uma tese sobre como é que a memória codifica conteúdos. E aí, após a colaboração que o Thompson teve com o Tuvin, Thompson começou a pesquisar distorções da memória, em particular casos de erro na identificação de suspeitos por testemunhas oculares, que é algo que acontece muito, né? Até problemas sociais seríssimos isso. Só que aconteceu uma coisa com ele em 75 muito estranha. Em 75, Thompson ele foi convocado para testemunhar num crime. Embora ele tivesse acostumado com essa observação, dessa vez era diferente. Ele era o acusado, né? A descrição dele coincidia quase perfeitamente com um cara que que tinha abusado de uma mulher e ela reconheceu ele como o criminoso, né? Por sorte, o Thompson ele tinha um álibi bastante bom, né? Ele estava, no momento do crime, ele estava ao vivo na televisão, falando sobre memória, né? Num programa em televisão. E aí, durante as investigações, ficou claro que provavelmente a vítima ela estava assistindo o programa na televisão. Quando aconteceu o ocorrido, e ela confundiu o criminoso com o cara que estava dando entrevista, né? Após ser esclarecido, isso foi ele foi liberado, né? Após esclarecimento, né? E aí, esse caso aqui, né, tá em um livro chamado Os Sete Pecados da Memória. Deixa eu pegar aqui. Sai, cachorro. Aqui, Os Sete Pecados da Memória. Esse livro aqui, ó. Daniel Schachter. É um livro de divulgação científica. Tá? Eu li ele na época que eu estava fazendo mestrado. Né? Então, são
É, São estudos sobre falsas lembranças bastante interessantes, né? Na verdade, não só sobre falsas lembranças, tem pecado também sobre esquecimento, todos os erros de memória, né? Que vocês sabem que eu não acho que o esquecimento é um erro de memória. Eu acho que é o papel principal da memória é o esquecimento. Tem um vídeo aí sobre Borges, né? Tem um Borges na capa, que é que eu falo disso. É, Então, a teoria representacional da memória consegue explicar a existência de falsas lembranças muito facilmente, de pelo menos duas maneiras. A primeira situação de falsa lembrança ocorreria quando alguém confunde uma imagem da imaginação com a imagem da memória, né? Imagino algo e depois eu lembro dessa imaginação e tomo aquilo como tendo ocorrido, né? Seria um erro de monitoramento de fonte, né? Você tem todo um tipo de estudo sobre memória que é de monitoramento de fonte. Então, nesse caso, a pessoa pode erroneamente acreditar que está lembrando de um evento passado, quando na verdade está apenas imaginando ou criando uma imagem mental. O segundo tipo de situação poderia ocorrer quando a pessoa faz uma inferência incorreta sobre a existência ou ocorrência de um evento específico com base nas suas memórias. Por exemplo, a pessoa pode erroneamente inferir que um evento específico realmente ocorreu com base nas suas lembranças, mesmo que essas lembranças sejam imprecisas, distorcidas ou até mesmo completamente inventadas. Então, aqui um exemplo do primeiro tipo, né? Do erro de monitoramento de fonte. O cara pegar uma imaginação e tomar como lembrança. Né? Esse aqui está no livro do Piaget, né? É um caso bastante interessante do Piaget. Aqui. Piaget é um cara, tem uma cara engraçada aí, né? Então ele tem um livro chamado Play Dreams and Imitation in Childhood, em que ele relata uma história que aconteceu com ele mesmo, né? E uma história que por muito tempo ele acreditou ser uma lembrança, a lembrança mais antiga dele. Então, ao completar 15 anos, até completar 15 anos, na verdade, Piaget lembrava de aos 2 anos de idade, o que já é um ponto a se suspeitar, tá? Existe um fenômeno chamado amnésia infantil. A gente geralmente só lembra de eventos a partir dos 4 anos de idade, por alguns motivos. Talvez tenha a ver com mortes de neurônio, né? Mais ou menos nessa época, a gente tem uma morte massiva de neurônios no cérebro. Né? Parece que o cérebro, ele, né, se supõe que o cérebro é muito móvel no começo da vida e ali nessa idade dos 3, 4 anos ele consolida determinados tipos de pensamento, de configuração, e a gente tem uma morte de neurônios e isso coincide com a amnésia infantil, né? Que a gente só lembra das coisas a partir do 4. Mas Piaget achava que ele lembrava de um evento aí aos 2 anos de idade em que ele teria sido salvo de uma tentativa de sequestro por sua babá. Então ele descreve vividamente a cena em que ele estava sentado no seu carrinho de bebê, sendo empurrado pela babá no Champs-Élysées, quando o homem tentou sequestrá-lo, né? E ele, inclusive, relata que ele sentia sendo seguro pelo cinto do carrinho, o homem puxando ele, enquanto a babá bravamente se colocava entre o sequestrador e ele. Né? Piaget lembrava dos arranhões sofridos pela babá, da perseguição policial. Ele tinha toda essa lembrança vívida e disso que ocorreu quando ele era um bebê. Então ele conseguia visualizar toda essa cena e até mesmo localizá-la perto da estação de metrô, lá da Champs-Élysées. No entanto, anos depois, sua antiga babá confessou que ela inventou a história toda. Talvez ela queria um aumento. Ela inventou que tinha salvado Piaget de um sequestrador. E ela tinha inventado isso porque ela queria ganhar uma recompensa, né? Então o notável nesse caso é que Piaget ele lembrava vividamente de muitos detalhes, né? Como os ferimentos da babá, a perseguição policial, etc. Mesmo que a história fosse toda falsa, né? Então deve ter ocorrido, provavelmente Piaget deve ter ouvido essa história quando ele era criança, ou da própria babá, ou de algum familiar, né? Talvez essa história fosse um assunto aí do almoço de domingo na casa da avó, a galera, aquele dia que Piaget foi sequestrado, etc. Ele, mais velho já, ouviu isso daí, foi imaginando esse evento, e no futuro ele tomou essa imaginação como sendo uma memória, né? Então, esse caso aqui é próximo de uma questão levantada pelo poeta Goethe, né? Não Goethe,
né? Não sou muito bom nas pronúncias, é Goethe, é o poeta alemão, né? Então ele tem uma biografia chamada Memórias, Poesia e Verdade. Ele escreve o seguinte: quando queremos lembrar o que nos ocorreu nos primeiros tempos da nossa infância, frequentemente confundimos o que ouvimos dos outros com o que realmente sabemos através da nossa própria experiência. Na verdade, a interpretação mais comum do problema de Goethe é a de alguém confundir a memória semântica com uma memória que foi contada, a memória semântica de uma história que foi contada com uma lembrança episódica do evento. Né? Porém, casos como esse podem levar à criação de uma imaginação a partir da memória semântica e posterior confusão entre essa imaginação e uma lembrança episódica. Né? Em suma, as teorias representacionais da memória explicam muito bem como é que podemos ter falsas lembranças. Só que, né, como tudo na filosofia, essas teorias têm alguns problemas. Falando agora dos problemas, né, das teorias representacionais da memória. Então, se as teorias representacionais da memória têm facilidade em explicar os casos de falsa lembrança, é argumentável que elas têm uma boa dificuldade em explicar os casos de lembrança verídica. Por quê? Né? Primeiro ponto é o seguinte: outros processos cognitivos também fazem uso de imagens ou representações. De forma mais óbvia, a imaginação depende que o sujeito formar algum tipo de imagem. Algum tipo de imaginação, tá? Imaginação é um termo muito polissêmico, né? Às vezes se fala imaginação no sentido de criatividade também, né? Inclusive, no livro aqui, né? Tem um capítulo, tem um verbete sobre imagens mentais e tem um verbete sobre imaginação, né? Agora, vocês entenderam por que esses verbetes de memória e imaginação estão juntos, né? Porque questões sobre memória e questões sobre imaginação confluem em vários pontos, tá? Então, beleza. Então, a memória usa imagens mentais, a imaginação também usa, né? Então, existem duas questões aqui. O que torna uma imagem da memória uma imagem da memória e não da imaginação? Tem alguma diferença intrínseca nessas imagens? Aqui é uma questão metafísica, né? O que faz uma imagem que eu tenho na minha mente ser uma imagem de memória e não de imaginação? Questão metafísica. E tem uma questão epistêmica, epistemológica, relacionada com essa questão metafísica, que é a seguinte: como é que a gente pode reconhecer uma imagem da memória como sendo da memória e não da imaginação? Né? Então, uma questão é metafísica, o que torna uma imagem da memória e não da imaginação, e a questão epistemológica, como é que a gente pode reconhecer uma imagem da memória como sendo da memória e não da imaginação e vice-versa. Né? Obviamente, a gente erra às vezes, mas a gente deve ter alguma possibilidade de reconhecer. A gente tem que ter a possibilidade de acertar. Né? E as teorias representacionais da memória têm a dificuldade nessas duas questões. Vamos nos focar aqui na questão epistemológica, porque esse vídeo aqui é sobre problemas epistêmicos da memória. Né? Mas eu vou falar um pouquinho da questão metafísica quando eu vou falar aqui das críticas de Thomas Hyde a Hume. Segundo as teorias representacionais da memória, ao ter em mente uma imagem, estaríamos aptos a inferir que um particular existiu ou ocorreu no passado e que ele tem aquelas propriedades representadas na imagem. E seria isso que garantiria nosso conhecimento do passado. Mas, para nós termos essa capacidade, nós devemos ser capazes de distinguir entre imagens da memória e imagens da imaginação, né? De outros tipos, inclusive da imaginação. E por quê? Porque a gente quer inferir que um evento ocorreu no passado a partir das imagens da memória, mas a gente não quer inferir que o evento ocorreu no passado a partir das imagens da imaginação. Né? Então, ou seja, para realizar essas inferências de modo minimamente confiável, repetindo, a gente erra às vezes, tudo bem, mas minimamente confiável, a gente precisa ser capaz de distinguir entre imagens da memória e imagens da imaginação do ponto de vista da primeira pessoa. Para explicar como é que fazemos essa distinção, os proponentes das teorias representacionais geralmente defendem que as imagens da memória apresentam algumas propriedades distintivas, né?
que é chamado muitas vezes de marcadores mnemônicos, né? Marcador mnemônico relativo à memória. Ou seja, marcadores que aquilo se trata de uma imagem da memória. Então, por exemplo, esse aqui é o John Locke, né? John Locke tem essa cara de cansado, né? Então, o filósofo inglês John Locke argumenta que a involuntariedade, né, e a ordenação das imagens de memória demandam uma explicação, né? E que a melhor explicação é que essas imagens são causadas por particulares externos similares a ela, né? Ele usa o mesmo argumento para argumentar que as imagens da percepção se referem a objetos externos, né? Veja lá no vídeo de Berkeley, né? Berkeley ele questiona o argumento de Locke, né? Em alguns pontos. Só que nem todas as teorias representacionais da memória afirmam que as imagens da memória têm as mesmas propriedades definidas por Locke, tá? Mas o pressuposto básico é que essas imagens possuem alguma propriedade distintiva, não necessariamente essas que Locke colocou. Então você tem vários candidatos a marcadores mnemônicos, né? Pelo menos de três tipos: propriedades intrínsecas da própria imagem mental, né? Aí no caso ordenação seria uma propriedade intrínseca, estados mentais que acompanham as imagens mentais. As pessoas falam em sentimento, senso de passadidade, senso de familiaridade. Então, quando você tem uma imagem da memória, você vem a imagem e ao mesmo tempo vem um sentimento. Ah, eu conheço isso. Né? E aí a presença desse sentimento te permitiria fazer a inferência. E três propriedades do ato de lembrar. Né? Involuntariedade, no caso, seria uma propriedade do ato de lembrar. Então, você tem três tipos de marcador mnemônico. Marcadores intrínsecos da imagem da memória, no caso, por exemplo, ordenação. Vivacidade também seria uma propriedade intrínseca. Estados mentais que acompanham, geralmente algum sentimento de passadidade, sentimento de familiaridade, ou propriedades do ato de lembrar, o fato de ser involuntário. Né? Enquanto a imaginação talvez seja mais voluntária, né? Porém, né, dificilmente existem marcadores mnemônicos acessíveis do ponto de vista da primeira pessoa que sejam minimamente confiáveis, né, de modo a ser possível realizar a inferência necessária, né, para possibilitar essas inferências necessárias de maneira minimamente confiável. Né? E o cético ele está ali sempre à espreita, né? À espreita. Da mesma forma, vamos pegar, por exemplo, a involuntariedade de Locke. Certamente, certamente, muitas vezes as memórias vêm à nossa mente de maneira involuntária, simplesmente lembra de alguma coisa. Mas muitas outras vezes elas vêm de maneira voluntária, né? Muitas vezes a gente precisa se esforçar, nos esforçar para lembrar de algo. Né? Então não parece ser certo. E, por outro lado, a imaginação. Se muitas vezes a gente imagina ativamente, por outro lado, a gente imagina coisas é, de maneira involuntária também, né? Aquela coisa que acontece quando a gente sobe em um lugar muito alto e automaticamente vem na cabeça da gente, e se eu pulasse daqui, né? Você se imagina pulando. Isso é involuntário, né? Casos de trauma também, a pessoa tem imaginações involuntárias. Né? Então, no caso aí, a involuntariedade não parece ser um marcador mnemônico minimamente confiável. Tá? Então, esse aqui é um problema que as teorias representacionais têm. Então, outro cara que tratou desse tema foi o nosso amigo Hume, né? A toquinha dele de cetim, sei lá, seda talvez. Então, no Tratado da Natureza Humana, né? Não tenho ele aqui, eu tenho só o investigação. O Tratado do Livro no Brasil é um livro vermelho profissão, né? Ele trata exatamente isso, né? Dos marcadores mnemônicos, apesar de que ele não coloca esse nome. Então, assim como outros empiristas, Hume acreditava que os objetos imediatos da consciência são representações, né? Na verdade, a filosofia moderna quase toda, né, com exceção do Heidegger, talvez outros caras, tinham essa pressuposto, né? Essa pressuposto de que a memória, a percepção sempre operavam através de ideias ou imagens mentais. Né? Cada lugar tem um nome. No caso de Hume, ideias para memória e impressões para percepção.
Então, Hume dividia as representações que habitam a mente humana em dois tipos: impressões e ideias. Impressões são os blocos básicos da cognição, são o resultado da percepção de um objeto. Então, eu tenho uma impressão desse livro, estou olhando para ele, formei uma impressão. E aí, assim, essa ideia está lá guardada, vai para a memória, depois eu posso reinvocá-la. Só que aí, quando eu reinvoco, ela não é mais uma impressão, ela é uma ideia. Né? Então, por que ele faz essa diferença? Porque para ele, em contraste com as ideias da memória e da imaginação, as impressões da percepção nos atingem com força e vivacidade. Ó, os marcadores aí, né? Então, uma vez que temos uma impressão, frequentemente descobrimos que ela, nas palavras de Hume, aparece novamente a nós como uma ideia. Quando isso acontece, a impressão retém parte da sua força e vivacidade. E é algo intermediário entre uma impressão e uma ideia. Então, o ponto dele é o seguinte, tá? Me confundi aqui um pouco com a nomenclatura. A percepção nos dá impressões. Impressões são muito fortes e muito vivazes. Aí, as ideias de memória, elas são fortes e vivazes, mais fracas e vivazes do que as impressões da percepção, só que mais fortes e vivazes do que a impressão da memória, tá? Daí quando a impressão, as ideias da imaginação, certo? Então, ele tem essa ideia. Às vezes ele fala em ideia perfeita. A ideia perfeita é a ideia da imaginação, que é mais fraca e menos vivaz. A impressão da percepção é mais forte e vivaz. E as ideias da memória estão ali no meio termo. Basicamente, é essa o ponto de Hume. Então, o critério de Hume de força e vivacidade apresenta o problema inicial, né, que diz respeito o que significa força e vivacidade. Né? Os filósofos dessa época tinham essas coisas, né, tinha que ter duas coisas, né? Clareza e distinção para Descartes. Força e vivacidade. O que é que significa força e vivacidade? Só que em diferentes trechos do tratado, Hume utiliza a expressão de maneiras distintas, né? Em alguns casos, ele se refere ao maior grau de nitidez, cor e brilhos intensos, né? Seria uma característica mais fenomenal mesmo, das impressões e comparações à imagem. Então, força e vivacidade seria, é mais brilhosa, é mais colorida, é mais intenso. Em outros casos, ele atribui à força e vivacidade a capacidade de influenciar nossas ações, né? Ou seja, uma característica mais de crença, né? Crença é aquilo que influencia nossas ações em oposição a outros estados mentais. Ou seja, uma impressão mais forte seria aquela impressão que causa uma crença, ou é uma crença, né? Enquanto a impressão mais fraca é uma que não causa crença. Então faz sentido, né? As ideias perfeitas da imaginação não devem causar crença de que aquelas coisas existem. As ideias, as impressões da percepção são tão fortes e tão vivazes que elas formam crença compulsoriamente. E a da memória está ali no meio. Né? Então, para evitar a ambiguidade, eu vou falar vivacidade no sentido de mais brilhosa, mais nítida, etc. E força no sentido de impele crença. Tá? Então, há uma certa plausibilidade na distinção de Hume, né, entre imagens de memória e da imaginação, mas suas deficiências logo se mostram. Em primeiro lugar, como Hume mesmo reconhece, não há nada em princípio que impeça uma ideia da memória de ser decididamente não vívidas, né? Às vezes você lembra uma coisa de maneira não muito, você não está lembrando muito bem, ela é bem pouco vívida. E por outro lado, ideias da imaginação podem ser muito vívidas, né? Às vezes a gente tem até o que os americanos chamam de daydreaming, né? A gente está sonhando acordado, está tendo imaginações ali muito vívidas. Né? Então, a princípio, não tem nada que impeça, não tem uma fronteira aí, não tem nada que impeça as ideias cruzarem a fronteira, né? E no caso do critério de força, né? Vamos falar agora do critério de força. Primeiramente, devemos notar que Hume utiliza exatamente esse critério para falar da crença, né?
para distinguir entre crença e imaginação. As crenças seriam mais fortes que as imaginações. Aqui tem uma ambiguidade, né? Porque hoje em dia a gente fala em imaginação proposicional e imaginação episódica também, né? E na época não tinha essa distinção, né? Então, a distinção entre... Então, ele ao mesmo tempo distingue imaginação de ideia, que parece falar algo mais com conteúdo imagético, e depois ele também distingue imaginação de crença, né? Seria no sentido proposicional, mas pouco importa. Então as crenças seriam mais fortes que as imaginações por influenciarem o curso das nossas ações. Aqui uma citação de Hume, tá? Como a crença não faz senão variar a maneira como concebemos um objeto, ela só poderia conceder a nossas ideias uma força e vividez adicionais. Portanto, uma crença pode ser definida mais precisamente como uma ideia vívida, relacionada ou associada a uma impressão presente. Ao afirmar que as imagens da memória são mais fortes do que a imaginação, Hume estaria sugerindo, então, que a nossa capacidade de diferenciar ideias de memória e de imaginação é uma instância da nossa capacidade geral de distinguir entre o que cremos e o que não cremos, né? O problema do critério fenomênico da força nesse sentido é de que ele não explica como tal crença é formada. Não seria um critério do critério da força, né? Então, beleza. As ideias da memória geram crença, as ideias da imaginação não geram. Mas por que que uma gera e outra não gera? Ele não explica. Se a questão era o critério para distinguir entre memória e imaginação, a resposta não pode ser que cremos em uma e não cremos na outra, né? Porque essa atribuição de crença fica ausente de critério. Mas voltando ao nosso ponto. Para que uma inferência acerca do passado, realizada a partir de uma impressão, de uma apreensão de uma imagem, tenha sequer a chance de ser correta, vai ser necessário que tenhamos a capacidade de distinguir entre imagens de memória e imagens da imaginação. Só que na falta de um marcador minêmico confiável, a única maneira a partir da qual poderíamos fazer essa distinção seria nos baseando na própria memória, né? Uma imagem de memória é da memória porque eu lembro dela, né? Mas aí a teoria fica obviamente circular. Por outro lado, se para salvar as teorias representacionais da memória dessa circularidade, nós negarmos a nós mesmos a capacidade de distinguir entre memórias e imagens da imaginação, segue-se que a gente estaria errando sistematicamente ao tentar lembrar, né? Nesse sentido, o realismo representacional colocaria em questão a confiabilidade geral da memória, né? E como o nosso conhecimento, como eu falei aqui no começo do vídeo, depende da memória, se seguiria daí um ceticismo bastante radical. Não só um ceticismo sobre eventos passados, mas um ceticismo sobre boa parte do nosso conhecimento, próximo do total do nosso conhecimento. Para não deixar aqui o Hume sozinho aqui no clube da touquinha vermelha de cetim, vamos falar aqui do Thomas Hyde, né? Contemporâneo de Hume. Vocês podem ver que na época estava na moda essa touquinha, né? E Thomas Hyde é o crítico mais severo da teoria representacional da memória, né? Então, não só ele era contemporâneo de Hume, como ele também era escocês. Então, tanto Hume quanto Thomas Hyde eram escoceses. Então, para Hume, a memória deve ser a memória, né? Lembrando aqui para Hume, a memória seria um tipo de capacidade de formar uma impressão, uma imagem, uma impressão mais fraca, né? Uma imagem mental que ocorre a partir de uma impressão forte, né? Então, eu tenho impressão perceptiva forte e a memória é a capacidade de reviver essa impressão de maneira um pouquinho mais fraca. Daí o Hyde oferece o seguinte contra-exemplo. Suponha que um homem bate sua cabeça com força na parede. Isso é impressão. Agora, ele possui uma capacidade pela qual ele pode repetir essa impressão com menos força, de modo a não machucá-lo, né? Batendo um pouquinho mais fraco a cabeça na parede, né? E isso, de acordo com a explicação do Sr. Hume, deve ser memória, né? Então, engraçado, né? Então, Hyde
sustentava uma teoria da memória que hoje em dia a gente chama de teoria direta da memória. Né? Na visão de Heide, a memória é imediata da mesma forma que a percepção também seria imediata. Tá? Então, Heide acreditava que não havia razão para postular ideias que percebemos imediatamente. Isso não significa, é claro, que nossa percepção do mundo careça de um componente experiencial. Né? A gente tem um componente experiencial, componente experiencia o mundo, mas o que Heide está negando aqui é que seja em virtude de perceber esse elemento experiencial que nós percebemos o mundo. Né? Então, seria esse elemento experiencial acompanharia a percepção do mundo ou a memória, mas não é por causa dele que a gente lembra ou vê. Né? Então, a ideia de Heide seria que minha lembrança do café da manhã seria uma apreensão direta do passado. Só repetindo, é claro, há um elemento experiencial na minha memória. Umas imagens aí que eu crio, talvez um gostinho do café. Eu não consigo ter imagem palativa, sei lá, mas talvez alguém tenha. Só que a ideia seria que isso não mostra, o fato de eu ter essas imagens não mostra que eu só lembro do café da manhã em virtude de invocar essa imagem mental do café da manhã. Para chegar do fato de que a gente tem essas imagens para uma teoria representacional, a gente precisaria de duas etapas. Transformar essa experiência do passado em uma ideia, ou seja, reificar essa experiência. Você dizer, não, essa experiência é uma ideia a qual você está acessando. Né? A afirmação epistêmica de que meu conhecimento do passado é mediado pelo meu conhecimento dessa ideia ou imagem. Tá? Então, Heide, ele aceita que nós temos essas experiências, mas ele não está necessariamente, não está fazendo esses dois passos. Ele não está falando que essa experiência é uma ideia, um algo, mas a experiência é uma coisa que eu estou tendo. É uma propriedade minha, né? Não é uma entidade que eu estou invocando na minha mente. E muito menos eu preciso invocar essa entidade para ter acesso ao passado. Então, o Heide rejeita categoricamente o que alguns afirmam como um dado. Quando eu estou lembrando, aquilo que estou lembrando deve estar no presente, no momento da lembrança. Né? Então, Heide rejeita lá o argumento da cotemporalidade. De fato, Heide não só rejeita esse princípio de que qualquer coisa que esteja na minha mente tem que estar no presente, como ele aceita ser o contrário. Ele fala o seguinte: quando a gente está lembrando, aquilo que estamos lembrando não pode estar no presente. Tem que estar no passado, senão não é memória. Ele fala o seguinte: isso aqui são passagens de Heide, tá? Tá no ensaio 3, capítulo 1. Eu esqueci aqui o nome do livro do Heide, famoso. Deixa eu tô olhando aqui na Wikipedia, tá? Biografia e trabalho filosófico. Tá, tá, tá. Principais obras de Heide. Porque esses filósofos britânicos, né, da Grã-Bretanha, da época, os nomes eram tudo muito parecidos, né? Ou é Inquiry About Something, ou é Tratado sobre alguma coisa, né? No caso de Hume tem os dois. Tem as investigações do conhecimento, do entendimento humano e tem o tratado, já esqueci o nome também. O de Heide ele tem os ensaios sobre os poderes ativos da mente humana, os ensaios dos poderes intelectuais do homem e investigações sobre a mente humana e os princípios do senso comum. Esse ponto aqui é bastante importante, tá? Porque Heide, ele é famoso por ser o filósofo do senso comum. No caso, essa passagem que eu estou falando aqui é do segundo livro, Os Ensaios dos Poderes Intelectuais do Homem, que é de 1785. Então, Ensaio do Poder Intelectual do Homem, ensaio 3, capítulo 1. Fala o seguinte: o objeto da memória deve ser algo que está no passado. O que é atualmente presente não pode ser objeto da memória, tampouco, né, porque seria objeto da percepção, tampouco o que já se passou e se foi pode ser objeto da percepção. Então ele fala assim: o objeto da percepção está no presente, o objeto da memória está no passado, isso que define. Né? Então, esse aí
Seria uma versão bem simplificada da teoria direta da memória. Problemas, né? Como sempre, tudo na filosofia tem seus problemas, né? Num certo sentido, as afirmações de Heidegger são óbvias, em certo sentido, né? Ao lembrar de um particular, de um algo em particular, né? De um evento, de um objeto, lembramos do particular, né? Da coisa, e não da imagem mental. Porém, a afirmação de que memória é o que nos dá consciência direta das coisas passadas está aberta a interpretações menos intuitivas, né? No certo sentido, afirmar que um sujeito está diretamente consciente de alguma coisa, né? Implica que o sujeito e aquela coisa coexistem temporalmente. Princípio, pelo menos, né? Heidegger nega isso. No entanto, a implicação de coexistência torna difícil qualquer interpretação da memória como consciência direta dos particulares passados, uma vez que podemos lembrar daquilo que não existe mais. Né? Por exemplo, eu lembro dos meus avós paternos e maternos que morreram. Como é que eu posso ter contato direto com eles? Né? Isso aqui é novamente o argumento da cotemporalidade. A gente pode questionar como algo pode ser lembrado e, portanto, estar presente na mente ao mesmo tempo que não está no presente, mas sim no passado. Não seria o mesmo que dizer que é possível perceber objetos que não existem? No caso da percepção, não dá, para ele não dá, porque para algo ser percebido tem que ser presente. Mas no caso da memória, de alguma forma, você tem contato com algo que talvez nem exista. Né? Meus avós que morreram. Então, Heidegger afirma que, embora necessariamente o objeto da memória esteja no passado, no momento em que é lembrado, no entanto, a lembrança dele é um ato particular da mente que existe no presente. Então, o Heidegger ele não trata em questão de imagem mental, que é uma coisa. Então, ele tem duas coisas aqui. Tem o ato de lembrar, que está no presente, e a coisa lembrada, que está no passado. Isso aqui também está no mesmo livro. Ou seja, quando eu lembro da minha avó materna, o ato de lembrar está no presente, ou seja, está ocorrendo, estou lembrando. Mas minha avó não está no presente, né? Então estamos cientes atualmente do nosso ato de lembrar, mas o objeto desse ato está no passado. Essa distinção aqui é para tentar lidar com o problema da cotemporalidade, tá? Então, mas Heidegger não dá muita pista sobre o ponto, né? Mas a gente pode pensar que a relação entre o ato de lembrar e esse objeto é causal, em algum sentido. Né? É a teoria mais comum, é a teoria causal da memória. Então, de alguma forma, meu contato com minha avó, estaria preservado por uma cadeia causal, né? Que, por exemplo, ocorre na minha mente. Né? E ao evocar a memória, de alguma forma, essa cadeia causal me permite reviver o contato que eu tinha com o passado. Né? Geralmente se pensa assim, apesar de que isso você está pressupondo a ideia de traços de memória. Né? E não é muito óbvio que nós temos traços de memória. Tá? Essa é outra questão que não vai dar para falar aqui agora. Outro problema da teoria direta é a possibilidade do erro. Né? Então, a teoria direta e a teoria representacional têm problemas opostos. A teoria representacional é boa para explicar o erro, tem mais dificuldade em explicar o acerto. A teoria direta parece explicar melhor o acerto, mas tem alguma dificuldade em explicar o erro. Né? Heidegger talvez acolha o resultado de uma teoria direta, talvez ele aceite isso, né? Que a teoria direta implica num tipo de infalibilidade da memória. Pelo menos quando o que é lembrado é distinto, né? Claro, distinto nesse sentido, e a mente está em bom funcionamento. Né? Heidegger, por ele ser um filósofo do senso comum, ele não tinha problema com isso, em falar que a percepção é infalível, na maioria dos casos, a memória também. Mas se a teoria direta não está dizendo que a memória nos fornece um conhecimento imediato do passado, como é que eu consigo, a partir disso, fazer sentido da noção de que a memória erra? Né? Como lidar com o problema da alucinação ou o problema da falsa memória? Né? Porque certamente a falsa memória não está me dando acesso direto a nada no passado. Porque eu posso ter uma falsa memória de algo que não existiu. Né? Então, como fazer sentido da teoria da falsa memória numa teoria
direta da memória, né? Minha dissertação de mestrado foi bastante sobre isso. Tem algumas nuances que você pode fazer sobre o ponto, mas uma maneira bastante simples de tentar lidar com isso é a chamada posição disjuntivista. Certo? Disjuntivista porque é uma disjunção, né? Fala assim, olha só, são duas coisas diferentes. Falsa memória tem imagem mental. Quando você está tendo a falsa memória, você está tendo contato com a imagem mental. E memória verídica é direta. São duas coisas diferentes. São dois estados mentais diferentes. Não são tipos da mesma coisa. São duas coisas diferentes. Apenas ocorre que, do ponto de vista de primeira pessoa, são indistinguíveis. Mas, do ponto de vista de terceira pessoa, são coisas totalmente diferentes. Né? Então, os proponentes do disjuntivismo negam a tese de que há um conteúdo comum. Né? Negam que existam propriedades fenomenais comuns à lembrança e às falsas lembranças. Né? Assim, abre-se a possibilidade de que a lembrança de um particular tem aquele próprio particular como conteúdo, enquanto a falsa lembrança de um particular tem uma imagem mental como conteúdo. Né? Então, o disjuntivismo é uma posição viável que destaca um ponto importante. Né? Não há motivos para assumir que o conteúdo das falsas lembranças e da lembrança sejam do mesmo tipo. No entanto, eu penso, pelo menos eu penso, né, que em sua versão extrema do disjuntivismo, no caso, né, que nega qualquer característica comum entre lembranças e falsas lembranças, o disjuntivismo não consegue explicar algumas características importantes dos fenômenos de falsa lembrança. Em primeiro lugar, o disjuntivismo extremo carece de uma teoria adequada do erro. É difícil conceber que uma pessoa com capacidades cognitivas normais possa confundir um estado imagético, falsa lembrança, de um estado desprovido de conteúdo imagético, ou pelo menos com conteúdo imagético não essencial, que seria a lembrança de um particular. Em segundo lugar, nem todas as falsas lembranças têm como objeto direto uma imagem. Por exemplo, coisas que são chamadas de erros de atribuição de particular. Ou seja, às vezes na falsa lembrança, talvez seja esse o caso lá do psicólogo Thompson, você está lembrando de alguém. Talvez a mulher lembrou do Thompson, mas ela simplesmente atribuiu a ele uma propriedade que ele não tem. Né? Então, talvez o objeto da memória dela seja o próprio Thompson, né? Então, e não uma imagem. Né? Então, essas questões aqui parecem ser um pouquinho mais complicadas do que a gente pode ver. Tá? Então, assim, quem tiver interesse nesse tema, né, dá uma olhada lá no artigo da CEP que está nesse livro. Tá? Tem algumas dessas questões que eu tratei estão lá. Tem mais coisa lá, tratam da teoria da memória de Russell, por exemplo. É um artigo bastante interessante, tá? Como já ficou grande o vídeo, eu vou parar por aqui, mas é um tema, vocês podem ver até por essa playlist sobre memória, que é um tema que eu me interesso muito. Né? Se vocês tiverem interesse em mais coisas sobre epistemologia da memória, falem comigo que posso fazer mais coisa, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço.